Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos aqui, né, no segundo dia da Semana Lixo Zero de Porto Alegre, que está com uma programação maravilhosa, com 123 ações acontecendo simultaneamente, a maioria delas online, e nós temos a graça e a alegria de ter as feiras ecológicas do Bonfim e também do Menino Deus acontecendo como evento ao vivo e presencial, né? Então, agora a gente está aqui com eu, a Nicole, embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil de Porto Alegre, a Tati, que também é embaixadora. Tá aparecendo, Tati? A galera aí, como é que tá? Tudo certo, tudo certo. Quer dar um oizinho, Tati? Vai lá. Bom dia, pessoal. Que bom trazer esse exemplo aqui da nossa cidade de sem plástico e lixo zero. Então, a gente vai... eu e a Tati, a gente está na mesma sala. A gente vai chamar agora duas pessoas que são ícones para a retirada das sacolas das feiras, né, da Redenção. Eles vão contar um pouco como é que foi o processo da retirada das sacolas plásticas. Né, a gente se pergunta, será que é um processo simples? Será que é um processo fácil? Ou as pessoas aceitam? Os próprios feirantes, né? Será que eles aceitam? Será que eles entendem? Como é que tu tem que abordar eles, né? Você como organizador de feira ou você como um feirante que quer trazer isso para sua feira, como é que isso vai funcionar lá? Quando você for abordar pela primeira vez, tem que fazer reuniões? Por qual? Eu começo pela sacolinha, eu tenho embalagens menores a granel, como é que eu faço? O que eu indico para as pessoas? Quais soluções eu posso propor, né? Porque se eu trago uma ideia, eu tenho que trazer soluções. Então, essa galera aí, a Ana Rio e o Elson, vão trazer para nós agora o relato do espetáculo que eles fazem. Assim, é um trabalho que eu admiro demais. Nós admiramos, né, como Instituto Lixo Zero Brasil, eles são um case de sucesso para a retirada das sacolas plásticas e utilização de sacolas retornáveis. Então, eu vou abrir aí para a Ana Ri. Pode falar, Ana Ri. Depois o Elson na sequência. Primeiro as damas, né? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Estão escutando bem? Sim. Que prazer estar aqui com vocês. Que prazer imenso. Nós queremos, primeiro, agradecer enormemente a Semana Lixo Zero, falar também da admiração recíproca que nós temos por vocês. É um gás ver vocês tão jovens e tão cheias de energia para estar levando uma mensagem incrível que é da gente chegar um dia a um lixo zero, né? Ou pelo menos perto dele, né? Utopias a gente faz acontecer. E nós queremos, com esse ao vivo também, tornar esse vídeo um documento para outras iniciativas, outras feiras, outros comércios que tenham interesse em estar retirando as sacolas plásticas. Então, a gente vai contar para vocês um pouquinho como é que foi esse processo, como é que ele iniciou. Então, eu e meu colega Elson, jornalista, eu sou jornalista da Feira Ecológica do Bonfim, né, que é a segunda Feira Ecológica de Porto Alegre, e o meu colega Elson, que é da primeira Feira Ecológica de Porto Alegre, que é a FAI, Feira dos Agricultores e Ecologistas, né, vamos contar isso para vocês, só para vocês compreenderem, né, a feira, os nossos parceiros da cidade, os consumidores, eles enxergam uma feira só na Redenção, mas elas são duas por questão de comissões e de organização. São as Feiras Ecológicas da Redenção, FAI, Feira Ecológica do Bonfim. Natália, a gente traçou aqui uma linha do tempo para contar para vocês, e eu vou mudar um pouquinho aqui, vou te pedir para que tu chame o Elson, que ele vai começar contando essa história, pode ser? Claro, com certeza. Nicole, Natália das bolsinhas. Ai, Natália, sabe por quê? Desculpa, deixa eu já. Eu estava até agora conversando com a Natália, da Sombra e Arte, sim, e depois imaginei. A gente vai na boca dela, e vocês são muito amigas e estão com a mesma camiseta. Vocês têm diferença de idade, mas a energia dela é a mesma que a tua, é gigante, né? 74 anos, né? Nicole, desculpas, eu estava até agora com a Natália. Tranquilo, então, vamos lá, começamos. A gente está desde madrugada aqui, o pessoal vai dar um desconto.
Bom dia, gurias, então, bom dia, pessoal, né? É um prazer, né? Faço minhas palavras da Anaí, muito legal ver, né, vocês já jovens levantando bandeiras tão importantes, né, que para a humanidade, na verdade, né, para todo mundo, e trazendo, através da Semana Lixo Zero, um processo de reflexão que é tão importante assim para as pessoas perceberem, né, poderem trabalhar naquela lógica do movimento ambientalista, né, pense globalmente, haja localmente, quer dizer assim, o tamanho do problema é esse. Agora, o que eu posso fazer, qual é a minha parte nesse processo todo para ajudar na solução, né? E aí a soma de várias pequenas ajudas, né, é o que transforma o grande quadro no final de contas, né? E esse movimento que as feiras ecológicas, né, fizeram, entraram justamente nessa lógica, né, de pensamento, né? Eu acho que foram duas grandes lógicas. Essa é a primeira, e a segunda é que a gente não faz isso sozinho, né? Então, todo o processo que foi pensado e testado ao longo de um pouco mais de 1 ano e meio, né, ele foi um processo de co-construção, sabe, de construção conjunta. Com os nossos, a gente chama os consumidores na feira de parceiros urbanos, parceiros da cidade, né? Porque se pegar a história da FAI, que no caso foi a primeira feira ecológica do Brasil, né? Ela surgiu justamente de uma parceria das pessoas da cidade que queriam consumir um alimento sem agrotóxico com produtores que queriam produzir de uma maneira ecologicamente sustentável, né? Então a gente chama de parceiros urbanos os nossos colegas da cidade por causa disso. Mas essa foi uma história que surgiu então da retirada das sacolas plásticas, na verdade lá em agosto de 2018. Quando a gente pensou na FAI, na época começou pela FAI, né, de tirar sacolas plásticas, porque a gente se deu conta de que a gente tinha o primeiro estágio de produção da feira, né, que seria a produção em si do alimento, né, feito nas propriedades rurais. Era feito com cuidado do solo, com cuidado da água, com cuidado da fauna, da flora, né, tinha toda uma atenção nesse sentido. Aí a gente vinha para a feira, que seria, entre aspas, o segundo estágio, né? E também esse processo ecológico estava presente, né? Porque para ser feirante nas feiras ecológicas aqui em Porto Alegre, tu necessariamente tem que ser agricultor, né? Não tem atravessadores, não tem pessoas que compram produtos e revendem na feira, né? E esse contato da pessoa do campo com a pessoa na cidade é extremamente rica, né? É extremamente rico, né? Então, assim, é uma construção muito legal que acontece de sábado a sábado. Aqui no caso da FAI há mais de 30 anos já, né? A gente está no mês de aniversário agora da FAI, né? Mas a gente percebeu que a última ponta, né, que é o pós-feira, a gente estava ainda devendo um pouco, né? A gente começou a fazer um cálculo, né, de quantas sacolas plásticas estavam sendo distribuídas por edição da feira, né, e percebemos que eram mais de 2 milhões de sacolas ano, juntando as duas feiras, aí no caso da FAI e a Feira Ecológica do Bonfim, né? E a gente, né, como ecologistas, como, né, militantes do movimento ambiental, a gente tem que pensar no todo. A gente não pode deixar uma parte desprotegida, digamos assim, né? E resolvemos fazer, então, um movimento de retirada das sacolas plásticas da feira, né? Começou pela FAI, em agosto de 2018, e a gente começou com uma ação de incentivo a quem já trazia sacola retornável, quem já tinha o hábito de trazer as suas ecobags, né? Então, cada vez que a pessoa chegava numa banca na feira e faziam as suas compras, né, pegavam seus orgânicos, né, e o que vinha consumir, e não solicitava para o feirante uma sacolinha plástica, ela ganhava uma fichinha ali para preencher nome, telefone, enfim, os seus dados pessoais, colocava numa urna, e no último sábado de cada mês a gente fazia um sorteio de 3 cestas de orgânicos, né, bem legais assim, com os produtos da própria feira, né? Isso foi muito legal, porque além de quem já tem o hábito, né, sustentável de trazer as sacolas retornáveis, muitos começaram a adquirir esse hábito
por conta de querer participar do sorteio, né? E de começar a se dar conta do impacto das sacolinhas plásticas. Então, essa ação foi de agosto de 2018 a abril de 2019. E em abril de 2019, a gente a gente chamou a Feira Ecológica do Bonfim para ser parceira nossa, né? A Anaí já explicou um pouco, né, como é que funciona a lógica aqui, de serem duas feiras, apesar de o pessoal olhar e ser uma feira só, né? E resolvemos fazer daí uma ação para sensibilizar aqueles que ainda não tinham o hábito de trazer sacola retornável. E aí nós criamos o Sábado Sem Sacola Plástica, né? Que era todos os últimos sábados de cada mês, que a feira aqui na Redenção, elas são todos os sábados pela manhã. Então, todo último sábado de cada mês, as bancas não tinham sacolas plásticas para dar para os clientes, né? Claro que isso, depois a Anaí, essa parte vai explicar um pouco melhor, mas tudo isso veio com uma grande campanha de comunicação em cima, as redes sociais, cartazes, os próprios feirantes conversando com os consumidores, né? Sempre que possível, muita troca, muito diálogo, né? E o Sábado Sem Sacola Plásticas, então, durou de maio de 2019 a dezembro de 2019. Na virada do ano, então, em janeiro desse ano, a gente resolveu, né, e percebeu que já estava maduro, né, entre as pessoas, né, que circulam pela feira, a retirada definitiva. Na verdade, até os próprios consumidores já estavam nos pedindo para tirar as sacolas da feira, né? E a gente entrou, então, em janeiro de 2020 como sendo Feira Zero Sacola Plástica, ou seja, todos os sábados, todas as edições de feira, a gente não tinha mais sacolas plásticas na feira, né? Nas feiras. Só que aí entrou a pandemia, né? Ali por finalzinho de março, início de abril, entrou a pandemia. Foi feito todo um trabalho em conjunto de 9 feiras ecológicas aqui em Porto Alegre, né? Junto com o poder público, né? O MAPA, Ministério da Agricultura, o CAD, que é vinculado à Prefeitura, Vigilância Sanitária, enfim. E entre as medidas protetivas, que foram muitas que foram tomadas, né? Uma delas que nos foi solicitada pelo poder público lá em abril ainda desse ano, foi o retorno das sacolas plásticas por um receio de possibilidade de transmissão de vírus, né, para minimizar a possibilidade de transmissão de vírus, né? Então, esse foi mais ou menos o quadro geral que a gente vai dar uma conversada agora aí durante esse próximo tempo. Que bacana, Elson. Dá para ver que vocês foram entendendo como a feira respondia, como os feirantes, como os clientes respondiam e criando estratégias em cima disso. Queridos, então, assim, ó, o Elson deu um super panorama, muito legal, né? E eu vou retomar algumas datas aqui, alguns números para vocês, tá? A gente teve essa primeira iniciativa da FAI, e aí depois eles chamaram a Feira Ecológica do Bonfim para estar junto nessa parceria, né? Eles são 44 boxes, nós somos 94 boxes, né? Então, são 138 bancas no total. E a gente tem uma certidão de nascimento, tá? Do início da campanha Sábado Sem Sacola Plástica, que é o dia 25 de maio de 2019, certo? Então, no dia 25 de maio de 2019, a gente, todo último sábado de cada mês, até dezembro, deixa de distribuir sacolas. Mas esse trabalho não acontece no dia 25 de maio. Essa é a data que eu chamo de certidão de nascimento, que nós chamamos. Teve um trabalho anterior que é importantíssimo para poder fazer dar certo. Tinha um mantra que a gente falava que era assim: no dia 25 de maio, quando alguém chegar na Feira Ecológica do Bonfim, ela não pode dizer eu não sabia da campanha, certo? Eu não sabia. Então, nós criamos um composto de comunicação muito amplo, que envolveu, primeiro, planejamento, fundamental para dar certo, com datas e passo a passo. Nesse passo a passo tem o convencimento interno dos feirantes, nesse caso. Então, assim, ó, o que é preciso fazer, tá? Primeiro, convencimento interno, reuniões. A FAI fez reuniões internas, nós fizemos reuniões internas. Mas como é que feirante faz reunião? Se vem de várias regiões do estado.
6h30 da manhã na Feira Ecológica do Bonfim. Antes de iniciar a feira, tem a reunião com os feirantes, uma grande roda na trecho de areia, que as gurias conhecem bem, elas vieram aqui nessa reunião. E a FAI faz a sua 6h45, 7 horas, onde é discutido ali. Votação. Vota pelo fim da sacola? Voto sim. Voto não. Por quê? É muito, muito democrático. Feito esse convencimento, partimos para peças... vamos chamar de peças publicitárias, certo? Cards, artes, qual vai ser a cara da campanha, qual vai ser o nome dessa campanha. E partimos para as artes, certo? Vocês estão me escutando bem, né? Caiu aqui. Sim. Se não escutarem, me avisem, tá? Sim, estamos escutando. Então, assim, primeira coisa, nós lançamos spoilers. Nós começamos a lançar imagens reais de animais sufocados com sacolas plásticas nos mares, certo? E, Anahy, essas imagens que vocês lançaram, tu sempre tem uma referência delas, né? Isso é bem importante falar, que tu não pega qualquer imagem, tu pesquisa muito bem isso. Não pego qualquer imagem. Elas têm que ser reais, elas não têm que ser montadas. Nós temos uma imagem que nós usamos que ela não era real, que é a sacola como um iceberg, mas que foi capa da National Geographic, e nós remetemos de quem era essa imagem. E o que a gente dizia nisso? Nós começamos a jogar qual era a responsabilidade, né? Aí despertamos essa atenção. Não dissemos que era sacola. Isso um mês antes, mais de um mês antes. E só os logotipos da Feira Ecológica do Bonfim e da FAI, certo? A estratégia, vamos despertar a atenção, trabalhar com esse psicológico. Depois lançamos a campanha Sábado Sem Sacola Plástica, que era: sacola plástica não combina com feira ecológica. Simples, né? Uma mensagem simples e que realmente sacola plástica não combina com uma feira que trabalha sem adubos químicos, sem agrotóxicos e sem qualquer tipo de, como diz a indústria do veneno, defensivo agrícola, que na verdade é veneno mesmo, certo? Também trabalhamos o viés da comunicação externa, né? E conquistar espaços na mídia, né? Nós trabalhamos juntos, né? Eu e o Elson, fortemente a imprensa do Rio Grande do Sul. Nós montamos um release, que é um texto, para quem não conhece, é um texto que a gente escreve para envio da imprensa, para fazer esse convencimento da imprensa e conseguir espaços espontâneos na mídia. Espontâneos são não pagos, não pagamos espaços publicitários. A pauta, nós mostramos que era uma pauta de interesse público, porque, afinal, nós tínhamos quase 15 mil pessoas circulando por sábado aqui. Isso é interesse público. Além disso, estou tentando resgatar aqui tudo que foi muito... sim, sinalização na feira aqui, ó. Sinalizações na feira, banners, esses são os banners novos. E isso é importante ressaltar, gente. Está sendo muito desafiador. 2020 está sendo muito desafiador para todo mundo. Mas para nós, equipe de comunicação, nós passamos, assim, por horas e horas de trabalho esse ano, por conta da pandemia, para ajudar a fazer o plano de contingenciamento da feira. E que, para quem frequenta a feira, sabe que ela era feita só nessa calçada aqui. Vocês lembram, né? Nós fechamos a redenção, as bancas estão com distanciamento, todos os feirantes usando máscara, todos com álcool gel. Então, a gente fez um plano de contingenciamento junto com o Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre, que foi fundamental para que as coisas dessem certo. Então, pensem bem, nós tivemos uma campanha em 2019, que foi lançada em maio, certo? Janeiro, dezembro, o Elson contou, dezembro, votamos por zerar sacolas plásticas na feira a partir de janeiro. Nós tivemos aqui, ó, juntar os dados aí que eu e o Elson fizemos o levantamento, tá? Nas 138 bancas, eram 265 sacolas por box antes da pandemia. Isso dava 36.500 sacolas plásticas por feira que se distribuíam. Mais de 2 milhões de sacolas plásticas ao ano. Nós conseguimos terminar de maio a dezembro, deixando de distribuir 328 mil sacolinhas plásticas. Os dados são bem importantes. Em janeiro, zeramos, não se entrega mais sacola plástica, e a gente já tinha 80% dos clientes não usando mais. Era sempre, a gente já tinha 80% em dezembro não usando mais a sacola. De janeiro a março, quando nós zeramos a entrega de sacolas plásticas, antes da pandemia, foram 13 sábados antes da pandemia.
nós deixamos de distribuir 474.500 sacolas plásticas. Vejam bem o impacto que é isso, guris, né? Então, assim, é um impacto muito grande, são quase 500.000 sacolas em 13 semanas. E aí a feira... Como é que vocês fizeram esse cálculo, Anahy? Na ideia de que por box, a gente tinha 265 sacolas sendo distribuídas para o sábado. Isso sendo amoroso na conta, né? Tinham bancas que distribuíam mais. Sendo amoroso, assim, muito amoroso. Deixa eu colocar um pouquinho a explicação técnica dessa parte que a Nicole perguntou. Isso, ótimo. O que a gente fez no começo? A gente, por um mês, a gente pegou uma quantidade de bancas, né, representativas dentro do universo da feira. Então, por exemplo, tem muito mais bancas que vendem hortifrutis do que o que vendem grãos, né? Então, fizemos uma quantidade de bancas representativas e, por um mês, a gente, antes de começar a feira, pesava todas as sacolas plásticas. E quando terminava a feira, pesava todas as sacolas plásticas que tinham sobrado em cada uma das bancas. E a gente sabia quantas sacolas faziam, cada quilo de sacola representava que número de sacolas, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer essa estimativa, esse número. Anahy. Então, assim, ó, o que nós tivemos aí de janeiro a março? Quase 500.000 sacolas. Mas vocês vejam bem, pensem junto. A gente teve, em abril do ano passado, entre março e abril, uma campanha, né? Sábado sem sacola plástica, todo último sábado de cada mês, sem sacola, certo? Em janeiro, muda essa campanha. É uma segunda fase de campanha e nós fizemos toda uma comunicação diferente. Quando lá de maio a dezembro nós mostrávamos a sacola plástica, o quanto ela era agressiva, colocávamos cartazes nas feiras, varais com fotos, né? Muito forte essa mensagem do quanto a gente estava agredindo o ambiente. Em janeiro nós íamos com outra linguagem, que era a linguagem de mostrar o consumidor que já traz a sacola de casa, a sacola retornável de casa. Então nós convidamos consumidores para serem nossos modelos, certo? E eles tiraram fotos, foram cartazes lindos, a campanha já foi bem mais de aproximação. Vem a pandemia, tudo muda. E nós tivemos agora, instigados, importante falar, instigados muito por vocês, Nicole, todas as embaixadoras, a retomar a campanha, junto com a Semana Lixo Zero. Nós já estávamos com essa ideia, mas vocês foram fundamentais para que a gente desse esse pontapé e levasse para o grupo essa ideia. Então, nós lançamos uma terceira fase da campanha com uma nova identidade visual, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês uma dessas peças, qual é? São sacolas dos nossos clientes, tá? Que já vem para a feira. Eu acho que não deu para olhar bem por causa que virou, né? Vamos ver aqui. E agora essa é uma das peças, tá? Essa é uma das peças. Tá? Então, nós contatamos consumidores nossos, isso aqui não é fake, isso aqui é na feira mesmo, e eles nos enviaram fotos das sacolas dele aqui no ambiente da feira, né? Com isso, a gente inicia uma terceira fase. Estou tentando voltar para mim aqui, pessoal. Mas a gente queria, além de estar falando tudo isso para vocês, primeiro também se colocar à disposição de quem tiver interesse em saber como é que se faz uma campanha para retirada de sacolas, que a gente está à disposição para contar, porque a gente para e conversa muito com as pessoas. A gente para quem está sem sacola e diz, olha, você tem interesse em usar sacola? Você não trouxe sacola? Nós temos bancas de vendas de sacolas pela feira. Infelizmente eu não parei, tinha uma aqui no caminho. Mas é importante, eu acho também, Elson, que a gente escute o que os nossos produtores têm para dizer, porque uma coisa somos nós, da comunicação, jornalistas falando, né? E como é que eles têm esse olhar. Então, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas fazer essa sugestão para vocês, daqui a pouco a gente já partir para os produtores, né? Nós usamos já metade do tempo, então agora eu vou deixar que, assim, vocês podem, eu sei que vocês já planejaram, né? Vocês são muito organizados, assim. Não, a gente não está tão planejado assim. A gente está indo mas muito assim, no... Eu diria que é uma sintonia, sabe, Anahy? Vocês já têm essa sintonia, né?
da organização, de como é que a gente poderia fazer. E eu acho que é legal mesmo mostrar o olhar do produtor, daqui a pouco falar com alguém que tem a banca de sacola. Acho que podemos partir por esse... Então eu tenho uma surpresa para ti. Eu tenho uma surpresa boa, quer? Eu vou te mostrar alguém que tu gosta muito. Sim! Então, vamos virar, virou. Poxa, mas é meio rebelde essa câmera, né? Só um pouquinho. Enquanto a Anaí vai virando aqui, a câmera aí, conseguiu? Eu vou mostrar aqui quem é, peraí. Oi, tudo bem? Oi, Natália! Tudo bem? Ela não vai te ouvir, eu vou traduzindo. Então, eu tô com a Nicole, da Semana Lixo Zero, ao vivo aqui. E dá uma banadinha para ela ali antes de terminar de entregar a tua sacola. Não. Aí você quer fazer um presente? É um feirante nosso, fazendo uma compra de sacola. Que legal, é maravilhosa. Só para as pessoas entenderem. Fala um pouquinho dela, Aqui, ó, pronto. Natália, ela faz. Aí ela vai... Eu vou mostrar a banca. Olha só, gente, é de sombrinha. A Tati também tem algumas coisas aqui, ó. A gente também tem os produtos da Natália. Porque eu acho que isso é um ponto importante de realçar, né? Que além da campanha em si, claro que ela é essencial, ela é importante, a gente precisa oferecer alternativas, né? A gente não pode simplesmente retirar sacolas plásticas e não ter alternativas para o pessoal que vem frequentar as feiras, né? Então, a alternativa que a gente encontrou dentro do espírito das feiras ecológicas foram projetos sociais ou pessoas que trabalham com reciclagem, reuso, alternativas de geração de trabalho e renda para comunidades mais carentes, né? Que elas desenvolvessem o trabalho de fazer as sacolas, né, retornáveis e viessem para a feira. A gente abriu espaço para elas estarem nas feiras, fazendo a comercialização dessas sacolas e 100% do retorno financeiro para os projetos sociais, para as comunidades, né, para o trabalho de reciclagem. Enfim, são vários pequenos passos que vão se tomando ao longo do tempo, que numa construção geral faz com que tenha um resultado tão legal assim, né, o processo da campanha e da ação de retirada das sacolas plásticas das feiras. Oi, Elson. E uma pergunta que surgiu aqui no YouTube, do Tampiarte. A Prefeitura de Porto Alegre está participando desse processo de conscientização junto das sacolas plásticas? Diretamente não, né? A gente tem nas feiras ecológicas uma prática de gestão participativa, né? A gente tem aqui nas feiras ecológicas uma prática de gestão participativa. O que é isso, né? As próprias feiras são autogeridas, né? E embora elas tenham comissões, né? Todos os processos decisórios vêm do grande grupo, né? Ou seja, se vocês chegarem aqui na FAI ou no Bonfim, como a Nani falou lá no começo, ali pelas 6h30, 7 horas da manhã, vocês vão ver que do outro lado da feira tem uma rodinha assim dos agricultores reunidos. O que está sendo feito ali? Estão sendo discutidas as questões justamente referentes à gestão das feiras, né? Então, esse foi um trabalho interno, assim, o poder público não teve teve apoio no sentido, assim, de acharem bom, de acharem legal, né, a iniciativa, a ação, pelo menos algumas pessoas mais sensibilizadas dentro do poder público, mas oficialmente não teve nenhuma participação. Ótimo, entendi. Foi um processo de persistência de vocês mesmos e de democracia de vocês mesmos, né? Isso, uma decisão interna do grupo que levou para frente, né, as medidas necessárias. Que a gente foi construindo, na verdade, ao longo do tempo. Porque foram mais de 1 ano e meio de processo, né? Então, nesse ano e meio, a gente implementava uma ação e analisava. Deu certo? Deu. Pô, legal. Não deu certo, o que a gente pode mudar para ficar melhor, né? E assim vai indo, porque a feira é um organismo vivo, né? São junções de várias pessoas de diferentes lugares e com diferentes vontades, né? E a gente vai, aos poucos, fazendo esse processo. Por isso que a conscientização é tão importante, né? O início da nossa campanha, ela era toda de fazer a pessoa avaliar o quanto o seu gesto, que parece tão pequeno, tem um impacto grande no meio ambiente. Por exemplo, uma das peças que a gente tinha um banner que mostrava assim: circulam pelas feiras ecológicas da Redenção por sábado aproximadamente 15 mil pessoas. Se cada pessoa
pegar 4 sacolinhas na feira, que é uma conta bem modesta, né, sacolinhas plásticas. Tu faz, então, 4 vezes 15 mil vezes 55 semanas do ano, são 2.800.000 sacolas que vão estar indo para poluir rios, para poluir mares, para poluir aterros sanitários, né, para levar 400 anos na natureza para se decompor, né? Então, a partir do momento que as pessoas começaram a sacar esse tipo de coisa, perceber esse tipo de coisa, porque a gente está falando de hábitos, né? Mudar hábito é uma coisa que o hábito é algo que a gente faz sem pensar, né? A pessoa naturalmente não pensa assim, pô, o impacto ambiental de eu pegar o meu carro e sair, ligar o motor a combustão para ir num ponto A ou B sozinho dentro dele, meu vizinho fazer o mesmo sozinho dentro do carro dele, a gente não pensa nisso até alguém nos alertar, falar, olha, poxa, isso aí tem poluição, isso aí tem camada de ozônio, isso aí tem, né? Então, por que vocês vão para o mesmo lugar, não dá um carona para o outro, vocês economizam gasolina, vocês, né? E a gente também tem que ter essa habilidade de comunicação, de procurar o ponto fraco de cada pessoa. Então, se a pessoa, digamos assim, gosta de dinheiro, a gente ataca, pô, tu está economizando dinheiro. Se a pessoa já é sensibilizada para a causa ambiental, fala, poxa, tu está poluindo. E assim a gente vai tentando trabalhar todo o processo, né? E é uma caminhada muito legal, assim, né? É quase que ver um filho crescer, né? Porque a gente vai vendo assim aqueles primeiros passos, aquela engatinhada, depois se levanta, depois vê que a perninha está firme e que a questão, né, anda de uma maneira mais legal, né? A gente tem, quer dizer, se a gente parar para pensar, as sacolas plásticas começaram a ser produzidas em grande escala no Brasil na década de 1970. Né? Então, assim, em outras palavras, todas as sacolas plásticas produzidas no mundo até hoje ainda estão no meio ambiente, porque elas levam 400 anos para se decompor. Né? Isso é um número estrondoso, né? Tem até um estudo que eu anotei aqui, vou passar rapidinho para vocês, só que aí eu vou botar os óculos. Né? Que tem uma estimativa, isso foi um estudo que foi publicado pela revista Science Advanced, lá de um físico da Universidade da Califórnia, o nome dele é Roland Geyer, que ele estima que já foram produzidas, desde os meados do século passado, 8,9 bilhões de toneladas de plástico. Tá? Dessas, 2/3, ou seja, 6,3 bilhões de toneladas, já viraram lixo. Né? Então, estão poluindo, são aquelas ilhas de plástico que a gente vê nos oceanos, são, né, os estão matando fauna, matando flora que a gente vê por aí. E apenas 1/3 dela ainda está em uso. Então, quando a gente começa a se deparar com números como esse, a gente vê que a prática do reuso, a prática da reciclagem, a prática de minimizar, né, a necessidade de um recurso que ele não é renovável, que ele não é, enfim, que ele polui, ela é extremamente importante. Então, o grande foco de toda a parte de comunicação nesse sentido é fazer as pessoas perceberem isso. A partir do momento que elas percebem isso, elas mesmas começam a mudar. É por isso que quando a gente chegou agora, há um mês e meio atrás, e fez nas nossas redes sociais uma enquete perguntando, né, das duas feiras, tanto da FAI quanto do Bonfim, perguntando para as pessoas o que vocês acham da gente retirar sacolas plásticas de novo agora nesse período pós-pandemia, né? Ou, enfim, pelo menos de arrefecimento da pandemia. E mais de 90% apoiou, porque já estavam com essa informação, com essa conscientização, né? E essa é a grande história, né? Diga. Elson, a gente vai ter que passar para os produtores, tá? Vamos lá, tô com a Márcia aqui. E assim, ó, eu só estava mostrando para vocês aqui, ó, bem rapidinho, que tem muita coisa para mudar ainda na feira, tá? Mas a gente já tem vários produtores super conscientes. Vocês veem que você está... Gilberto, como é o nome desse material que coloca aqui? Esse é o cordão de sisal. Cordão de sisal, eles pegam É feito de uma planta vegetal. É feito de um vegetal. Então, assim, ó, cada vez a gente vê menos verduras amarradas no plástico, né? É vendido com rama por causa do aproveitamento integral dos alimentos. As flores, por exemplo, vocês vão ver que está no papel, né? Então, eu estava tentando mostrar detalhes para vocês de como tem outras coisas que a gente está, nós temos outros desafios, né? Eu acho que a gente pode passar para...
a própria Aham, forma pode de falar. não... Me chamou muita atenção quando tu estava mostrando, Ana Ri, que eu já vi muitas feiras, Ai, que assim, lindo, gente. todas as verduras embaladas em plásticos, e isso é algo que talvez, né, por estar no dia a dia não perceba, mas é uma grande evolução aí das feiras. Me mostrem numa feira convencional um carrinho desses, gente. Me mostrem clientes fazendo sacola assim. Desculpa aí, mas eu morro de orgulho, olha só. O Elson tá com alguém ali para Eu acho que a Márcia tem que conversar. entrar. A Márcia pode entrar e depois a gente entra com o Paulinho, nosso produtor. Então, ao vivo aí para o pessoal continuar acompanhando o que os produtores têm a dizer sobre isso. E só antes de passar para a Márcia, né, não sei se ficou bom o áudio, porque eu tirei o microfone agora. Mas antes de passar para a Márcia, nesse sentido, né, que a Anaí está trazendo e que vocês estão trazendo, quer dizer, a Nicole, por exemplo, já se reuniu com a gente desde o ano passado para conversar qual seria o próximo passo pós-sacolinha plástica, né? Porque a sacola plástica ela é importante, ela é emblemática, mas ela não é o único ponto que a gente tem que abordar nas feiras dentro de uma ideia de... A gente tem um sonho, sabe, de transformar as feiras ecológicas aqui da Redenção como as primeiras espaços lixo zero público, né? No Brasil, talvez, aí a Nicole pode nos dizer se é um sonho possível ou não. Mas isso a gente já começou a conversar com o movimento Lixo Zero. É assim, Elson, é assim. Né? E já estava com uma meta de, a partir desse ano, pré-pandemia, né? Depois veio a pandemia e tudo se estacionou um pouco, o próximo passo seria retirar os copinhos plásticos, né, Nicole, que a gente conversou ano passado já em reunião aí com vocês. Né? Então, quando a gente vai retirar o copo plástico, como é que a gente pode retirar? A gente estava fazendo parceria lá com o Meu Copo Eco, né? E aí depois a gente teria que pensar nas embalagens e depois assim sucessivamente, né? Mas, enfim, eu estou aqui com a Márcia é produtora, é feirante aqui, e também é uma das representantes da atual comissão daqui da FAI, da Feira dos Agricultores Ecologistas, Márcia Riva, e ela acompanhou, apoiou, trabalhou junto, enfim, em todo o processo né, que a gente estava conversando agora, que culminou na retirada das sacolas plásticas. Né? Então, eles queriam um pouco, Márcia, a visão de vocês, assim, produtores, como é que vocês receberam essa iniciativa, como é que foi a participação de vocês, enfim. Bom dia a todos e todas. Bom, o Elson falou agora há pouco um tema que é bem importante para nós. As sacolas plásticas nas feiras ecológicas, elas são uma estratégia, ou a abolição das sacolas plásticas, elas são uma estratégia para nós muito importante. Entretanto, a gente precisa voltar um pouquinho mais no conceito do lixo zero. Se a gente pensar que nós, agricultores e agricultoras ecologistas, que nesta semana, neste mês de outubro, a gente completa 31 anos de feira, a gente vem tratando desse tema do lixo há várias décadas atrás, quando a gente pensa numa agricultura sem o uso do agrotóxico, que, querendo ou não, a produção de agrotóxico pelas grandes indústrias é uma fonte muito, muito poluente, tanto das águas, né, tanto para a produção do agrotóxico, quanto para o uso. Então, nesse conceito de a gente pensar numa sociedade com menos lixo, a gente parte lá do princípio da produção agrícola, da produção sem o uso de venenos, que é um grande poluente, né, que é um grande lixo na natureza, e que demora décadas para se extinguir do solo, né? E enquanto ele está atuando, ele provoca muito estrago, né? A Feira Ecológica, desde 2008, na verdade, tentou fazer algumas iniciativas para a abolição dos sacos plásticos aqui na feira, por a gente entender que a gente precisa estabelecer uma nova forma de consumo, porque as sacolas, os plásticos, de um modo geral, né, fazem parte de um dos itens que mais estafa o planeta, né, no sentido de a gente criar poluentes e prejudicar nossos rios, nosso solo, o nosso ar. Né? Então, a retirada da sacola plástica, ela vem como um processo de
entendimento coletivo, né? Então, a gente tinha muita preocupação como seria também a forma que o nosso consumidor, né, que a gente hoje entende que é muito mais do que consumidor, o nosso parceiro da cidade, como ele iria entender a retirada da sacola. E a gente, felizmente, teve uma acolhida, né, muito boa, de modo que, nesse período da pandemia, quando a gente precisou suspender, a gente teve uma grita por parte dos consumidores que queriam manter o não uso do plástico, né? Isso foi muito importante para nós, e isso também nos fortaleceu enquanto organização, enquanto coletivo, a criar novas estratégias para diminuir a produção de lixo, né? E acho que é fundamental, nesse tema do lixo zero, o que mais me agride é esse tantão de plástico que a gente produz. E que aqui o Elson, que a Anaí falaram muito bem, falaram bastante sobre. Mas se a gente pensar, né, a gente precisa, como é que a gente vai pensar numa sociedade com menos lixo? Acho que a gente tem que pensar nossos modos de consumo, né? Tudo, absolutamente tudo que a gente encontra lá no supermercado, tudo tem plástico. Tudo. Não tem, e muitas vezes a gente compra uma coisa pequenininha num plástico bem grande, né? Então, o que as feiras ecológicas, qual é o nosso papel e por que a gente insiste tanto nesse tema? Porque aqui, além de a gente não usar o plástico, a gente não polui o meio ambiente com o uso de agrotóxicos, a gente faz um contraponto, né? De muitas vezes, no mercado convencional, o produto vem de outros estados, o produto vem muitas vezes de outros países, né? Em circunstâncias dos modos de produção que muitas vezes não são os ideais. Né? A feira ecológica, se a gente pensar, né, entre as duas, a primeira e a segunda quadra, são mais de 130 bancas com espaços curtos de comercialização. Né? Quem mais vem de longe vem da serra. Né? Então, fica tudo dentro do nosso espaço. E próximo de quem produz fica próximo de quem consome. É isso que a Márcia está trazendo aqui, entra um pouco numa dos objetivos das feiras ecológicas, porque ela também quer ser agente de transformação para um outro mundo, né? Para uma outra visão de mundo. Né? Então, esse passo é um deles. A Anaí está lá com o Paulinho, né? Isso aí, manda, o Paulinho está aguardando para falar aí. Beleza. Obrigada, Márcia. Adorei teu relato. Achei, assim, isso traz a maturidade do produtor na feira, né? Agora vamos ver o Paulinho, o que ele tem a nos dizer. Obrigada. Vai lá, Paulinho, tá contigo a bola. Olá, bom dia a todos e todas. Nós não gostaríamos de estarmos refazendo campanha. A pandemia nos atropelou um pouco e nós tivemos um retrocesso nesse período, no caso de voltar a usar sacola plástica. Mas isso foi um percalço que ocorreu. Nós, da nossa feira aqui, da José Bonifácio, estamos nesse momento de novo retomando esse tema. O tema, ele acho assim, entendido e foi bom que foi compreendido pelo conjunto dos agricultores. Muitos clientes já têm essa compreensão de que não uso da sacola e continuaram vindo com essas próprias sacolas. Mas nós, por motivo da pandemia, tivemos que caminhar, de repente, 2 passos para trás para nós retomarmos e caminharmos daqui para frente com mais segurança. Acho que isso vai fazer com que também a pandemia nos serviu para refletir um pouco sobre todos esses temas. Então, nós não temos tido dificuldades com nossos clientes reclamando que não tem sacola. Então, a gente está fornecendo as sacolas, acho que já passaram para vocês, tem para venda, e a gente vai ter uma campanha, nós queremos entrar permanentemente. Daqui para frente, nós não usarmos mais as sacolas plásticas. E este é um primeiro passo para a gente tirar o plástico da nossa feira. A gente vai ter muito trabalho ainda.
mas é com o conjunto da sociedade compreendendo, juntamente com os nossos consumidores, porque esses são que estão compreendendo mais. Vem com sua cesta, vem com sua sacola retornável, e isso faz com que a gente poupe também dinheiro nas propriedades. Mas, assim, eu acho que esse é um momento que a gente realmente tem que uma retomada desse movimento, né? Então, que nós estamos trabalhando para a gente continuar com essa, não é só 2 sábados, e nós continuarmos sem sacola toda a vida. Espero que a pandemia ela está em declínio, espero que desça mais ainda e nós possamos, de vez, não termos sacolas mais da feira. É isso da minha parte. Obrigada, Paulinho. Eu achei bem... Nicole... desculpa. Não, pode falar. Não, é que eu ia emendar um outro assunto, vai lá, depois eu falo. Não, na verdade, sim, eu ia só comentar sobre isso que o Paulinho vem trazendo e a Márcia, que muitas vezes é um estereótipo que precisa ser quebrado, né? Ai, mas como é que eu vou tirar a sacola plástica da feira se todos os clientes usam, se alguns reclamam? Na verdade, é um processo que no começo é um pouquinho difícil até entender como ele vai acontecer, mas agora aí já tem uma fórmula mágica, né? Mas depois as pessoas gostam muito, como o Paulinho trouxe, os clientes pedem para a gente voltar a retirar as sacolas plásticas. Então, as pessoas estão tão conscientes, porque, assim, a partir do momento que tu não usa mais, É algo que não volta, sabe? Então, a consciência é o primeiro passo e mais importante. Pode seguir, Elson. É isso aí. Nós estamos, já são 9h20. Eu só queria avisar para vocês, se alguém enxergar sacola plástica na feira, a gente tem que debater o uso único da sacola plástica, tá? Nós temos clientes que têm sacolinha que eles pegam no supermercado e trazem para a feira. Então, vocês vão enxergar talvez uma outra sacola plástica, mas ela está sendo reutilizada e reutilizada e reutilizada. E isso é bem importante, né? Não tem por que pegar uma sacolinha nova, né? No mercado a toda hora, tá? E como é que as pessoas fazem com o tomatinho cereja? Como é que eles fazem? Vocês podem contar? Já vi gente trazendo caixinha, aquele antigo Tupperware que a gente chamava. A pessoa tem que se organizar. A questão de como é que você faz de manhã antes de ir para qualquer lugar para fazer compras? O que Nicole te separa antes, quando tu vai fazer compras? Eu separo carteira, as sacolas, né? A carteira, não, sacolas... A carteira. Sem a carteira, tu sai sem produto de qualquer lugar, né? Sim, sim. Separa a carteira e separa as sacolas. Separa o que tu vai levar. Tem aquelas redes... Sabe essa rede de bergamota? Redinha de bergamota alaranjada? Sim. Vocês já viram? Eu guardo uma e eu uso toda a feira, sabe? A gente vai ficando muito criativo, a gente se sente muito feliz de conseguir ser criativo. Aqui, né, é da Natália, né? Feito com guarda-chuva reutilizado. Até antes a gente não comentou sobre isso. E ela faz o fio para fechar, é um ecofio que ela faz com saquinho de pão. Então ela faz mágicas com coisas assim. Ela tirou o lixo. O ecofio. E ela fez o ecofio e o saquinho para colocar essas coisas dentro. Quem quiser aprender a fazer, quem quiser aprender a fazer o ecofio, vai no Instagram da Feira Ecológica do Bonfim e procura que tem um vídeo da Natália ensinando a fazer o ecofio. Olha que legal. Tem um vídeo lá. Assim, ó, pessoal, lembrar que a Feira Ecológica do Bonfim está com uma promoção até hoje. Quem vier na feira, tira uma foto da sua sacola, tá? E coloca a sacola mais bonita da feira. #, que vai estar a sacola mais bonita, a foto mais votada, vai ganhar um grande cesto de orgânicos. E a FAI também está com, mas aí é um sorteio na sua página, Feira dos Agricultores Ecologistas, com um número de seguidores, e está marcando os amigos, que vai ganhar vários brindes. Quem ganhar esse sorteio, brindes bem legais, tá? Xícaras, sacolas e tudo mais. E eu gostaria de aproveitar já para me despedir de vocês, já que o tempo... Não, ainda não, Ana, ainda não. Temos mais 2 questões. A primeira, Nicole, que é uma coisa que nos deixa muito feliz, é saber que essa iniciativa está dando frutos, né? Então, a Feira Ecológica do Menino Deus está aderindo, né? Aproveitando a Semana Lixo Zero, né, 2020, ela está aderindo
ao movimento. Na verdade, ela primeiro está aderindo ao Dia D Sem Sacola Plástica, que é a próxima quarta-feira, o dia 28, né? Ela está aderindo ao Dia D Sem Sacola Plástica na feira e está usando a data também como o pontapé inicial do seu processo de retirada das sacolas plásticas em definitivo da feira, né? Então, é muito legal, né? A Rômulo Teles, a gente também já está sabendo, né, que é outra feira ecológica que tem aqui em Porto Alegre, também está começando a fazer um movimento nesse sentido de tirar sacolas plásticas. Enfim, saber que isso dá fruto, né? Que isso está se multiplicando. É aquela história de jogar pedrinha no rio, né? A gente joga pedrinha no rio, mas onde aquelas ondas vão parar, a gente não sabe. A gente só sabe que a nossa parte é jogar pedrinha no rio, né? E o segundo ponto, né, é que eu estou aqui já, ó, agora com a minha amiga Anaí. Olha, né? Só, queridos! Né? E a Anaí não sabe, mas a gente combinou, né, o movimento Lixo Zero, né, queria homenagear pessoas que são ícones dentro desse jeito de promoção, desse jeito diferente de pensar, né, que leve a uma melhoria da sociedade, que leve a uma melhoria do mundo, que leve a uma melhoria, né, enfim, de todas essas pessoas que a gente está conversando aqui. Então, eles deixaram para mim lá em casa, já que a Anaí estava fora, né, um kitzinho do movimento Lixo Zero. Ai, gente! Nicole, complementa aí. Obrigada. Assim, é bem importante, né, que as pessoas, na verdade, é para vocês dois. Eu acho tão legal esse jeito que vocês trabalham juntos, assim, então é muita sintonia, por isso que o trabalho dá tão certo, sabe? O objetivo em Porque comum, não tem disputa, é parceria. É parceria, não tem disputa, exatamente. E aí eu enxergo, assim, a Tati também, a Tati conheceu o Elson essa semana, achou ele muito massa, assim. Ele é. A gente admira muito vocês, e vocês são pessoas... Por exemplo, assim, nós temos uma feira com agora 12 mil clientes por sábado, né? As duas feiras juntas. Então, a gente vê que vocês, assim, por mais que tenha esse montão de coisas acontecendo, vocês são tão humildes e sempre tão dispostos a nos ajudar, sabe? Então, são pessoas como vocês que mudam a história, sabe? E para o Movimento Lixo Zero, pessoas como vocês são essenciais, assim. A gente não seria nada sem pessoas como vocês. Então, muito obrigada por tudo que vocês sempre fizeram e vão continuar fazendo. Eu agradeço pelo Instituto Lixo Zero, assim, a Tati aqui junto e todo mundo. Caiu um cisco aqui no olho. Gente, olha só, e ele quase me pegou aqui com a boca na botija, que eu estava atacando um casal que estava sem sacola. O Elson já conhece meu modo aqui. Não, a Anaí é impressionante, assim, ela tem eu de vez em quando tenho que falar para o marido dela assim, olha, tira o modem da tomada para ver se ela para de trabalhar, porque senão ela vai entrar madrugadão dentro na função ainda. Nossa, aqui eu ataco as pessoas que estão sem sacola. Não ataco não, eu convido elas a gente achar uma solução, já que elas vieram sem sacola, né? Uma coisa que funciona muito bem. Muito, muito obrigada, parabéns, vocês merecem todo nosso carinho, admiração. O trabalho de vocês é fantástico, isso está crescendo e vai crescer mais. Que vocês descansem bastante depois da Semana Lixo Zero, que eu sei que vocês estão correndo muito. Mas é assim que a gente faz a diferença, né? Atrás, assumindo e abraçando a causa. E não é só mais um trabalho, não é só mais uma atividade. Eu tenho 3 filhos e eu quero que eles possam dizer futuramente: tu sabia e tu fez alguma coisa, né? Então, assim, não tem como deixar para eles um legado de destruição e resíduo e não solução, né? É verdade. Muito obrigada por essa participação. É muito lindo ver essa cocriação de todo mundo, dos feirantes, dos fornecedores, de todo mundo participando disso. E fez muito sucesso, todo mundo gostou muito dessa participação de vocês. O YouTube aqui bombou, todo mundo... Ai, que bom! E eu me sinto muito admirada por vocês, todos nós sentimos muita admiração. Muito obrigada por fazerem parte desse movimento. Um abração, tudo de bom para vocês, então. Parabéns e a caminhada continua. Isso, daqui a pouco a gente se vê aí. Tá, legal. Tchau, Beijos virtuais, tchau.